Você já ouviu falar sobre o dilúvio que afogou o mundo? Descubra a história por trás dessa catástrofe bíblica. No princípio, o mundo era belo, criado por Deus em perfeita harmonia. A terra era um reflexo da bondade divina, mas com o tempo, a humanidade se desviou. O pecado que começou com Adão e Eva se espalhou como uma praga silenciosa. O orgulho, a violência, a corrupção e o desprezo por tudo que era santo tomaram conta do coração dos homens. O mal não era mais uma exceção, era a regra. Deus, que vê além das aparências, olhou para a terra e se entristeceu profundamente. A Bíblia diz que ele viu que a maldade do homem havia se multiplicado sobre a terra, e que todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. Era como se o planeta inteiro estivesse mergulhado num abismo espiritual, sem volta. Foi então que Deus tomou uma decisão extrema: limpar tudo e começar de novo. Noé, um homem justo e temente a Deus, vivia em meio a uma sociedade corrompida e distante dos preceitos divinos, enquanto o mundo ao seu redor mergulhava cada vez mais na depravação. Noé se destacava pela sua integridade e fé inabalável. Ele era conhecido por sua devoção e obediência a Deus, mesmo quando isso o tornava alvo de zombarias e desdém por parte dos demais. Noé não se deixava levar pela influência negativa que dominava a terra, mas mantinha sua comunhão com o Criador em todos os momentos. Foi essa ligação estreita com Deus que o tornou digno de receber uma missão grandiosa e assustadora: construir uma arca para salvar a si mesmo, sua família e todas as espécies de animais da iminente catástrofe que se aproximava. Assim, Noé embarcou em uma jornada de fé e trabalho árduo, enfrentando não apenas as dificuldades da construção da arca, mas também o desdém e incredulidade daqueles que o cercavam. Mesmo diante das adversidades e do ridículo alheio, Noé permaneceu fiel à voz de Deus e perseverou na execução da tarefa monumental que lhe fora confiada. Enquanto Noé se dedicava à construção da arca, a sociedade ao seu redor afundava cada vez mais na depravação e na desobediência aos mandamentos de Deus. O orgulho e a violência reinavam nas cidades, e o desprezo pelo sagrado era evidente em todos os cantos. Noé não apenas enfrentava o desafio físico de erguer uma embarcação imensa, mas também lidava com a hostilidade e escárnio dos que duvidavam da mensagem divina que ele transmitiam. Dia após dia, enquanto martelava cada tábua e selava cada compartimento, Noé testemunhava o aumento da incredulidade e da maldade ao seu redor. As pessoas zombavam dele, questionavam sua sanidade e se entregavam ainda mais aos seus pecados. Mesmo diante das provocações e do isolamento, Noé permanecia firme em sua missão, convicto de que a voz de Deus era a única verdade em meio à decadência moral que assolava a humanidade. No dia marcado para o início do dilúvio, nuvens negras se reuniram no céu, cobrindo o horizonte com uma escuridão ameaçadora. Os primeiros pingos de chuva caíram lentamente, como se a natureza estivesse contendo a respiração antes da tempestade. Noé e sua família, juntamente com os animais que haviam sido confiados à sua proteção, entraram na arca e ouviram o som abafado das portas se fechando. Um silêncio solene envolveu a embarcação enquanto o mundo exterior era engolido pela fúria das águas. O barulho da chuva batendo no telhado da arca ecoava como um lembrete constante da magnitude do juízo divino que se desenrolava do lado de fora. Enquanto os gritos desesperados dos que não puderam entrar na arca ecoavam ao longe, Noé e sua família permaneciam unidos em oração, confiando na promessa de proteção divina em meio à devastação que se desdobrava diante de seus olhos. Enquanto as águas do dilúvio cresciam, a terra foi submersa em um caos avassalador. O rugido dos trovões ecoava pelos vales, acompanhado pelo som dos animais que encontravam abrigo na arca de Noé. As correntezas arrastavam árvores, rochas e construções feitas por mãos humanas,
apagando qualquer vestígio da civilização que um dia existiu. O céu escureceu ainda mais à medida que as nuvens se acumulavam, liberando uma chuva torrencial que parecia não ter fim. Os relâmpagos cortavam o firmamento, iluminando brevemente a devastação que se estendia até onde os olhos podiam ver. Os gritos desesperados dos que não puderam entrar na arca eram abafados pelo estrondo dos trovões e pelo barulho ensurdecedor das águas em fúria. Enquanto a arca flutuava sobre o mar de desolação, Noé e sua família permaneciam unidos em oração, confiando na providência divina para guiá-los em meio à tempestade implacável. Enquanto a arca flutuava sobre as águas turbulentas, Noé e sua família enfrentavam um misto de emoções. O som ensurdecedor da chuva, batendo no teto de madeira, ecoava por todo o ambiente, lembrando-lhes constantemente da magnitude do dilúvio que assolava a terra. Dentro da embarcação, o cheiro da terra molhada misturava-se com o odor dos animais, criando uma atmosfera única e abafada. Noé observava pelas pequenas janelas a paisagem transformada em um mar sem fim, sem saber ao certo o que restaria quando as águas finalmente recuassem. Sua esposa cuidava dos filhos e dos animais, garantindo que todos estivessem alimentados e confortáveis, mesmo diante da incerteza do futuro. Enquanto as semanas se arrastavam lentamente, cada membro da família de Noé encontrava consolo nas orações diárias e na esperança de que em breve pisariam novamente em terra firme. A arca balançava suavemente sob o comando divino, protegendo aqueles que nela estavam do caos devastador do lado de fora. Após a arca repousar sobre o Monte Ararat e as águas começarem a baixar, Noé e sua família aguardaram ansiosos o momento de finalmente deixarem o abrigo que os protegera durante a terrível inundação. Enquanto observavam os níveis das águas diminuírem lentamente, um misto de esperança e apreensão preenchia seus corações. O silêncio, que antes era interrompido apenas pelo som da chuva e dos trovões, dava lugar ao canto suave dos pássaros que retornavam aos poucos. Noé, sua esposa, filhos e noras permaneciam unidos em oração, agradecendo a Deus pela preservação de suas vidas em meio à catástrofe que se abateu sobre a terra. A cada dia que passava, novos sinais de renovação surgiam diante de seus olhos. Pequenos brotos despontavam timidamente da terra encharcada, animais saíam de seus esconderijos em busca de alimento e o sol brilhava com intensidade no céu recém-limpo. Finalmente, chegou o momento em que as águas haviam recuado o suficiente para permitir que Noé e sua família deixassem a arca e pisassem novamente em solo firme. Com passos cuidadosos e corações gratos, eles desembarcaram na nova terra, prontos para recomeçar suas vidas sob a luz da promessa divina de uma nova aliança. Após a arca repousar sobre o Monte Ararat e as águas começarem a baixar, Noé e sua família aguardaram ansiosos o momento de finalmente deixarem o abrigo que os protegera durante a terrível inundação. Enquanto observavam os níveis das águas diminuírem lentamente, um misto de esperança e apreensão preenchia seus corações. O silêncio, que antes era interrompido apenas pelo som da chuva e dos trovões, dava lugar ao canto suave dos pássaros que retornavam aos poucos. Noé, sua esposa, filhos e noras permaneciam unidos em oração, agradecendo a Deus pela preservação de suas vidas em meio à catástrofe que se abateu sobre a terra. A cada dia que passava, novos sinais de renovação surgiam diante de seus olhos. Pequenos brotos despontavam timidamente da terra encharcada, animais saíam de seus esconderijos em busca de alimento e o sol brilhava com intensidade no céu recém-limpo. Finalmente, chegou o momento em que as águas haviam recuado o suficiente para permitir que Noé e sua família deixassem a arca e pisassem novamente em solo firme.
Com passos cuidadosos e corações gratos, eles desembarcaram na nova terra, prontos para recomeçar suas vidas sob a luz da promessa divina de uma nova aliança. Após saírem da arca, Noé enviou uma pomba como mensageira para verificar se as condições eram propícias para o retorno definitivo à terra firme. A pomba voou em círculos sobre o local onde antes reinava a devastação das águas do dilúvio, até encontrar um ramo verde de oliveira que despontava entre os escombros. Com cuidado, a ave pegou o ramo com seu bico e retornou à arca onde Noé aguardava ansioso por notícias do mundo exterior. Ao ver a pomba retornar com um sinal claro de vida, ressurgindo após a tempestade avassaladora, Noé soube que era hora de confiar plenamente na promessa divina de renovação e restauração. Após saírem da arca, Noé e sua família se depararam com um mundo transformado à terra, antes coberta pelas águas do dilúvio. Agora revelava novas paisagens e possibilidades. Noé sentiu o peso da responsabilidade que recaía sobre ele como escolhido por Deus para preservar a vida em meio à destruição, com gratidão e reverência. Noé reuniu sua família ao redor do altar que havia erguido e ofereceu um sacrifício de louvor e adoração ao Senhor. O fogo consumiu o holocausto, enquanto o aroma suave da oferta subia aos céus como uma prece silenciosa ali. Diante das cinzas fumegantes, Noé renovou seu compromisso com Deus e reconheceu a grandiosidade do plano divino que o havia conduzido até aquele momento. Em meio às ruínas do passado e às promessas do futuro, a fé de Noé se fortaleceu, alimentada pela certeza de que a misericórdia divina havia prevalecido sobre o juízo implacável. Assim, Noé e sua família iniciaram um novo capítulo em suas vidas, guiados pela luz da aliança eterna, estabelecida entre Deus e toda a criação. Após o dilúvio, a terra resplandecia com uma nova luz, refletindo a promessa divina de renovação e esperança. Noé e sua família emergiram da arca para testemunhar um mundo transformado pela purificação das águas. Os raios do sol banhavam a paisagem recém-revelada, iluminando os contornos das montanhas e vales que haviam sido submersos sob as torrentes do dilúvio. O ar estava impregnado com o frescor da renovação, enquanto os pássaros entoavam seus cantos de alegria pela vida preservada. Noé contemplou maravilhado a obra divina de restauração que se desdobrava diante de seus olhos, reconhecendo que aquela era uma nova chance concedida por Deus à humanidade. O arco-íris pintava o céu com suas cores vibrantes, simbolizando a aliança eterna entre o Criador e sua criação. Em meio à gratidão e humildade, Noé ergueu um altar de louvor e adoração, oferecendo a Deus sua reverência e reconhecimento pela misericórdia manifestada durante o dilúvio. Sob a luz suave do crepúsculo, Noé e sua família se reuniram em oração, selando seu compromisso de caminhar em obediência aos desígnios divinos. Assim, o dilúvio não foi apenas o fim de um mundo marcado pelo pecado e corrupção, mas também o início de uma nova jornada guiada pela fé, esperança e amor incondicional de Deus. Assista até o final para descobrir como essa história impacta nossas vidas hoje em dia. O dilúvio foi o fim de um mundo e o começo de outro. Que essa história nos lembre da importância da fé e da misericórdia divina. Bem-vindos a mais uma conversa nossa. Hoje a gente mergulha numa história, assim, muito conhecida, né? O Grande Dilúvio. Vamos usar como base o material O Dilúvio, Juízo e a Nova Aliança de Deus. Olá. Pois é, um texto que descreve um mundo que tinha se perdido completamente na maldade. Exato. A ponto da fonte citar aquela passagem bíblica que fala da tristeza de Deus, né? Vendo que todo o desígnio do seu coração era continuamente mau. É bem forte isso. Muito forte. E o material que a gente está vendo, ele enfatiza que não era só um pecadinho aqui e outro ali. Era algo tipo sistêmico mesmo. Uma corrupção generalizada.
E é nesse cenário que entra a ideia do dilúvio como um juízo divino. Isso, segundo essa interpretação. Uma medida drástica, sim, mas apresentada como necessária para um recomeço, sabe? Diante daquela situação extrema. E no meio disso tudo, surge Noé. A fonte o coloca como a exceção, né? Exatamente. O texto o descreve como um homem justo, íntegro, e o ponto-chave, ele andava com Deus. Uma luz ali no meio da escuridão total. E aí vem a missão, construir a arca. Pois é, uma tarefa gigantesca. E o material lembra bem da zombaria que ele sofreu. Ah, sim. Ele alertava, construía e o pessoal rindo, né? Ignorando tudo. Imagina a cena e a fé que esse homem precisou ter. A arca ali sendo construída um símbolo concreto, né? Um refúgio. E os animais entrando 2 a 2. Preservando a criação. Isso. E tem um detalhe que a fonte destaca muito que é bem simbólico. Qual? O momento em que o próprio Deus fecha a porta da arca. Nossa! Fechar a porta. O que isso quer dizer, segundo essa análise? Olha, é visto como um ato final de separação. Tipo, selou o destino de quem ficou de fora, quem não ouviu o aviso, e ao mesmo tempo garantiu a proteção total de quem estava dentro. É um ponto sem volta ali na narrativa. E aí começa o dilúvio. O material descreve como algo avassalador, né? Águas de cima, de baixo. Exato. Uma catástrofe total. O mundo conhecido sendo submerso. E aquele contraste que a fonte sugere, as zombarias de antes virando gritos de desespero do lado de fora, enquanto a arca flutuava segura. É impactante pensar nisso. E durou, né? O texto fala de 40 dias e noites de chuva, mas as águas cobriram a terra por meses. O resultado? A destruição de toda a vida terrestre fora da arca. Uma destruição completa, conforme o juízo descrito. Só sobreviveu quem estava lá dentro. Exclusivamente. A salvação veio para quem estava na arca. E depois de todo esse tempo, finalmente, as águas começam a baixar. A arca para no Monte Ararat. Aí tem aquela parte da espera. Noé enviando as aves, né? O corvo, a pomba. Sim, essa parte muito simbólica. O corvo vai e não volta, mas a pomba... A pomba volta. Primeiro sem nada, depois com um ramo de oliveira. Isso. O famoso ramo de oliveira, o sinal de que a vida estava ressurgindo. O fim do juízo, o começo de uma nova chance para a terra. E o que Noé faz assim que pisa em terra firme? O material destaca isso também, né? Destaca assim, o primeiro ato dele, construir um altar e adorar a Deus. Um gesto de gratidão. Exato. Um reconhecimento profundo pela salvação, pela misericórdia divina. E é a partir daí, desse ato de adoração, que a narrativa introduz a nova aliança. A aliança. A promessa de Deus de nunca mais destruir tudo com água. Precisamente. É um ponto central na análise da fonte. Deus promete preservar a terra e também reafirma a ordem natural. Dia, noite, plantio, colheita, as estações. E o sinal dessa aliança? O arco-íris. O arco-íris, um símbolo visível constante dessa promessa. A fonte o interpreta como um lembrete da coexistência da justiça divina, que foi vista no dilúvio, e da sua misericórdia, que prevalece nessa nova fase. Então, para a gente amarrar o que essa fonte traz, qual seria a mensagem principal que ela extrai dessa história toda? Olha, o material apresenta o dilúvio como, sim, um evento de juízo severo contra a maldade que tinha tomado conta. Mas não para aí. É, talvez até mais importante, uma história sobre salvação pela fé, que a gente vê em Noé, e sobre a graça de Deus que oferece um recomeço. Um recomeço selado por essa aliança de misericórdia. A narrativa serve, então, como um lembrete constante desses temas. Fica bem claro como a fonte conecta tudo. O juízo, a fé de um indivíduo no meio do caos e essa promessa de renovação. Isso nos leva a pensar, né? Uma reflexão final que o texto inspira. Qual seria? Bom, se o arco-íris é esse sinal tão claro da aliança que veio depois do juízo, que outros sinais, talvez mais sutis no nosso dia a dia, podem nos lembrar dessa tensão constante entre as consequências e as novas chances, os recomeços? Fica aí a pergunta para a gente pensar.